Ezequias, né? O mordomo, o escrivão e o que mais? O chanceler. Eles eram representantes do rei, que foram conversar com este cidadão chamado Rabsaqué. E Ezequias estava ansioso para ouvir as palavras daquele discurso. Note bem que o versículo mostra que ele já vem com as vestes, a questão de vestes rasgadas é um símbolo de humilhação. Houve um confronto do discurso, houve propostas por parte, eu digo, deste enviado do rei Senaqueribe, é o nome do rei da Síria, Senaqueribe. E eu consegui aqui observar durante o texto, né, um discurso onde ele vai expor. Primeiramente eu olhei e vi que ele é enviado como aquele correio da má notícia, para, através das palavras, trazer algo na questão psicológica e espiritual da vida do povo de Deus, que estava aquartelado dentro da cidade de Jerusalém. Note no versículo de número 2 do capítulo 36, que apesar desse Rabsaqué vir com um exército, um grande exército, mas ele não vinha para guerrear, belicamente, militarmente. Ele vinha para tratar sobre a questão, sobre o discurso. É tanto que o Ezequias quer saber quais foram as palavras de Rabsaqué. Glória a Deus. Certamente isso tem tudo a ver com a realidade dos nossos dias, né? Porque quando você quer derrubar uma pessoa, quando você quer desestimular uma pessoa, uma das armas, a palavra, ela é uma arma tanto para o bem como para o mal. Tanto você pode abençoar, como você pode amaldiçoar. Tanto você pode publicar, falar coisas boas, como você pode falar coisa ruim. Uma palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata, no dizer do provérbio. Mas uma palavra com uma conotação assim maligna, ela derruba moralmente uma pessoa, a autoestima vai lá para baixo, né? Ou uma má notícia, ela desequilibra até, não somente espiritualmente, mas no sentido psicológico, e por que não dizer no sentido físico? Porque a saúde do cidadão, ou melhor dizendo, a sua imunidade vai lá para baixo, não é verdade? Basta uma palavra negativa, uma palavra com conotação realmente com malignidade. Entendam que Rabsaqué não está ali para uma briga com armas, mas é uma briga do discurso, né? E eu observei o versículo 4, que o alvo era desqualificar, assim eu posso dizer, a pessoa do rei Ezequias. Ezequias representava uma liderança dentro de Jerusalém e em todo o Judá, Reino do Sul. Uma liderança que estava enfrentando uma grande dificuldade, porque o rei Senaqueribe resolveu, de forma a assumir o seu poderio militar, em conquistar cidades, países, para estabelecer seu domínio, a sua hegemonia. E todo conquistador desse mundo, dessa história, eles têm que passar por Jerusalém. Já prestaram atenção nisso? Né?
todos os grandes conquistadores, aí depois nós vamos ver o próprio Nabucodonosor, depois nós vamos ver o rei dos, o reino, esqueci o nome, era os Medo-Persa, e depois o Império Romano atravessa, tem que passar por Jerusalém. Jerusalém é como se fosse, né, a cidade do centro do mundo, para ter o direito à hegemonia mundial, o domínio sobre as nações. E agora, eu notei que no versículo 1, Senaqueribe já estava conseguindo vários intentos. Diz o versículo que ele subiu contra todas as cidades fortes. Entendam, cidades fortes, cidades preparadas, mas mesmo assim, essas cidades foram dominadas, ele tomou as cidades. Diz o versículo 1, na parte final do versículo. Ele tomou as cidades fortes. E agora faltava apenas a Jerusalém para eles conquistar, de fato. E no ano 722 a.C., conforme a história, Senaqueribe também passou por Samaria e desmontou todo o reino do norte. O reino do norte, irmão Francisco. E levou cativo todo aquele povo do reino do norte para a terra deles, para tirar toda a originalidade daquele povo. E da mesma forma ele estava querendo alcançar Jerusalém. Como eu falei, Ezequias havia feito uma reforma administrativa religiosa. O povo foi feita assim uma limpeza, uma purificação, para que o povo adorasse somente a Deus. Mas agora Ezequias está sendo provado fortemente, porque porque quando o pessoal diz, quando o diabo não vem, ele manda os seus secretários. Tem os enviados tem umas pessoas que é enviada, mas não é por Deus não, é pelo capeta mesmo, para atribular a vida dos outros, para desmontar toda a sua estrutura psicológica. E o Rabsaque, ele vem com toda a altivez, arrogância. E o objetivo dele é desqualificar a pessoa do líder. Quando você vê um irmão, se é irmão, não sei, mas você vê uma pessoa da igreja acusar um outro, é o espírito de Rabsaque que está nele. Ele traz uma mensagem de acusação, uma mensagem de falar mal um dos outros, uma mensagem de denegrir a imagem do outro, porque o objetivo de Rabsaque era mexer com a estrutura psicológica do rei Ezequias. Ezequias não vai para o confronto das palavras, ele envia as autoridades, o chanceler, o escrivão, envia pelo menos 3 dele para representá-lo. Glória a Deus. Note que a partir do versículo 4, eu vou ler, Rabsaque lhe diz, ora, diga a mensagem para Ezequias, diga para Ezequias, assim diz o grande rei. Está vendo aí? Ele usa até uma expressão dos profetas do Velho Testamento. Assim diz o Senhor. É como se o Senaqueribe fosse o próprio Deus. Porque tem gente que endeusa homens, endeusa pessoas, né? A pessoa pode estar até errada, mas a idolatria é tão grande que a pessoa não consegue ver o erro do outro. Porque ele se acha, ele é o cara. Senaqueribe se considerava o máximo. E ele está mandando uma mensagem para enfraquecer psicologicamente a vida do rei Ezequias. Como de fato hoje há muitos enviados que vêm com mensagens de acusação, mensagens negativas, mensagens que produzem um efeito nocivo, mensagens que vêm como que envenenadas pelo próprio maligno para destruir vidas, pessoas. Que Deus nos guarde, que nenhuma arma preparada contra os seus servos possa prosseguir, mas que Deus nos dê o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e que nenhuma palavra negativa possa trazer tristeza, possa trazer constrangimento. Mas irmãos, para aí, Ezequias teve que receber toda essa pancada de palavra, porque às vezes uma palavra dói mais do que uma pancada no corpo. Vamos lá. Assim diz o grande rei, o rei da Síria,
Que confiança é esta que tu manifestas, Ezequias, né? Ele está tentando desestabilizar o propósito que Ezequias tinha com Deus. Ele começa a difamar o discurso de Ezequias. Porque quando eu falei, né, a mensagem de Rabsaque é para atingir o psicológico de Ezequias e para difamá-lo. O versículo 5, bem posso eu dizer, o teu conselho e o teu poder para a guerra são apenas palavras vãs. Ele está diminuindo o poder de guerra que Ezequias poderia ter, o poder de reação, são apenas palavras vãs. Em quem, pois, agora confia que contra mim te rebelas? Ele está pregando que Ezequias deveria submeter-se a esse domínio hegemônico do rei da Síria. Irmãos, nós estamos numa batalha, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas existe uma mensagem dominadora que quer, é o mundanismo, que quer abraçar os nossos corações, que quer cooptar as nossas mentes. Nós precisamos estar firmes na presença de Deus, aguardando em Deus. A nossa confiança pode até ser abalada, mas quem confia no Senhor, diz a Bíblia, são como o quê? Diz Salmo 125, são como os montes de Sião. Sião é uma cidade murada, uma cidade, uma fortaleza de Sião. Então são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que possam permanecer para sempre. Veja bem, as mensagens de Rabsaque é para desestruturar a pessoa do líder. Se você notar, hoje, eu me lembrei de um professor que eu tinha olha, o ano 93, fui estudar lá, um curso preparatório, mas a matéria, por exemplo, tem nada a ver de religião, mas o professor resolveu atacar o Deus, falar mal dos pastores. Quando você vai em uma conversa, eu sei que tem muitas pessoas que se fazem pastores, não é não? Que se autopromovem. Isso aí é verdade. Mas muitas das vezes, aqueles que se autopromovem, às vezes cometem deslizes, e aí toda a pastoral leva a culpa. Você vai se fala logo, pastor, é assim, compra e não paga, adúltero. Aí ele acha que todo mundo faz isso, porque alguns estão maculando a imagem do líder. Mas a mensagem de Rabsaque é macular, é difamar, é insultar, é dizer que nenhum presta. A verdade é essa. Pode ir. Toda conversa sempre vai soar uma palavra acusatória, uma palavra difamatória, uma palavra inflamada para atacar uma liderança cristã. Isso aí é notório. São as palavras atualíssimas de Rabsaque. Hoje, nos dias atuais, palavras para desqualificar pessoas. Quando o maligno ele tem essa estratégia de desqualificar, começa a falar mal, começa a desacreditar, a dizer que as palavras dele são vãs, que o discurso dele é vã. Glória a Deus. Mas irmãos, entendam ainda mais um pouco. Não somente, né, essas palavras, mas o possível, porque todas as vezes que os reis iam para a guerra, nesse contexto que nós estamos falando, eles pediam apoio de uma outra nação, de um outro rei. No caso aqui, ele começa a dizer, olha, o seu apoio aí, vocês querem o apoio do Egito, versículo de número 6, em que confias naquele bordão de cana quebrada? A saber, o Egito, que se alguém se apoiar nele, vai entrar na mão e lhe furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Aqui nós aprendemos que uma questão muito importante, o discurso, além de ser envenenado, o discurso, as palavras de Rabsaque, palavras de acusação, palavras difamatórias, elas também são palavras de orgulho. Ele revela toda a sua como eu posso dizer, a sua superioridade.
Eles se acham superior aos outros. Eu não sei se os irmãos já perceberam, que tem gente que são arrogantes. Então, tem uma palavra bíblica no próprio livro de Isaías, que tem umas pessoas que dizem assim, não se aproxime de mim, que eu sou mais santo do que tu. A Bíblia diz que são como fumaça nas minhas narinas. Então, tem pessoas que se autopromovem, que são pessoas que se acham superiores às outras. Assim era Rabsaqué. Ele colocava o rei da Síria acima do Egito, acima de Judá, acima das outras nações. Ele se achava superior a todos e a tudo. Então o discurso dele é o discurso que tem esse conteúdo que envolve a questão do ar de superioridade. Não tem gente assim com ar de superioridade? Tenha cuidado, que essas pessoas precisam, como diz a Bíblia, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quem a si mesmo se exalta, um dia vai pegar o caminho do beco da humilhação. Não é verdade? Um dia vai pegar o seu rumo. Mas a bem verdade é que nós precisamos aprender a estar perante o Senhor em humildade. Que quem nós somos? Nós não temos nada. Se do alto não nos for concedido. Glória a Deus. Irmãos, passando aqui um pouco adiante, eu quero ainda... Interessante que não é só ar de superioridade, exaltação, assim podemos dizer, mas o versículo de número 9, diz assim o texto. 9, que eu posso ler, Glória a Deus. Como não podemos... Não, o versículo 10. Eu subi agora. Ele usa o termo Senhor. Sem o Senhor contra essa terra para destruí-la? Ele está perguntando. Eu estou aqui sem um mandato do Senhor? Não. O Senhor mesmo me disse, sobe contra essa terra e destrói-a. Ou seja, o conteúdo das palavras de Rabsaqué, ela tem um conteúdo religioso. Entendeu aí? Rabsaqué, ele expõe as suas palavras um conteúdo religioso. Ele está dizendo que ele está sendo enviado por Deus. Ele usa, Deus me enviou para destruir. Já pensou? Deus usa a pessoa para matar as outras. Que coisa é essa? Isso é uma falácia, é uma mentira. É um discurso mentiroso, glória a Deus. O amor de Deus, né? Deus não veio para destruir, Deus veio realmente para destruir o que é ruim. Mas aqueles que servem a Deus, aqueles que estão com Deus, eles estão sendo intimados como se Deus estivesse querendo a destruição deles. E aqui é um discurso falso. Tem pessoas que usam o nome de Deus como se fosse Deus, mas não é Deus. É a pessoa que fala em nome de Deus, tá certo? Então tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, mas não é Deus que está ordenando, é a pessoa que está se levando o nome de Deus sem ter nada a ver com Deus. Os irmãos estão entendendo, né, essa mensagem? Glória a Deus. Então a Bíblia diz que tem a aparência de piedade, mas nega a eficácia dessa. Só a aparência, só fala em Deus, mas por dentro é um sepulcro caiado. Fala em Deus, mas por dentro não tem nada com Deus. Apenas, como eu disse, pelos frutos se conhece a árvore. Tem árvores que parece que mas não é, porque não tem fruto espiritual. É uma pessoa que fala em nome de Deus, mas não tem, na verdade, a transformação no seu coração, porque um coração transformado por Deus é um coração que promove a paz, é um coração que não destrói as pessoas através das suas mentiras, através de palavras pesadas, através de palavras acusatórias. Glória a Deus. Irmãos, então eu lendo todo esse capítulo, eu pude entender que essas palavras de Rabsaqué, né, elas são palavras que têm um propósito de desestimular as pessoas a uma vida de liderança. Né? Tem gente hoje que, Deus me livre de seguir, como diz a Bíblia, se alguém almeja o episcopado, excelente obra desejo. Deus me livre do episcopado, não quero mais saber de negócio de episcopado, não. É porque é como se a classe pastoral estivesse sendo
denegrida por acusações. É claro, como eu falei, existe aqueles que se autopromovem, que se fazem pastor e estraga muitas das vezes, mas não é por causa de um erro de uma pessoa que você vai colocar e sacrificar todo mundo, glória a Deus. Mas nós possamos entender nesta noite que as palavras de Rabsaqué, em um determinado momento, os oficiais param e dizem: olha, por favor, vocês estão falando a língua judaica, versículo 11. O povo está lá em cima do muro, o povo está ouvindo a mensagem de vocês, estão entendendo. Então, quer dizer, tem pessoas que estão abrigadas dentro de Sião, da fortaleza, mas tem pessoas que estão em cima do muro. São pessoas vacilantes, irmãos. São pessoas que qualquer palavra, elas já estão pulando para o lado do mal. Elas estão em cima do muro. Elas estão indecisas. São pessoas que não têm assim aquela firmeza da fé. Então, se alguém dizer alguma palavra negativa, ela já passa para o outro lado. E os 3 oficiais pedem, por muito cuidado: ó, não fale essas palavras aí, porque você vai desestimular as pessoas, você vai promover o medo. Aí sabe o que eles dizem? Não, foi para isso mesmo que eu vim. Rabsaqué, no versículo de número 13, ele se põe em pé, e ele clama em alta voz, em judaico, e diz: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Aquelas palavras de Rabsaqué eram palavras para atingir também o psicológico das pessoas, porque Rabsaqué promovia dentro do seu discurso o discurso do medo, o discurso do pavor. O discurso do medo, irmãos, é terrível. As pessoas com medo, elas são limitadas, elas são frágeis, elas são cooptadas, elas são facilmente dominadas. O medo, como nós pregamos aqui, ele faz as pessoas perderem as suas estruturas espirituais. Elas estão em cima do muro e elas estão ouvindo interessante. Irmãos, eu vi até um caso de um meninozinho, né, que não sei como foi, que ele era manietado, preso dentro de um quarto, e o menino comia as próprias fezes, né? Vocês ouviram esse caso aí? Tem aqui na Bíblia aqui, que ele faz assim uma palavra de terror. O Rabsaqué causa um terrorismo, sabe? No versículo 12, Rabsaqué disse para todo o povo: porventura, mandou-me o meu senhor, o senhor que está falando aqui é Senaqueribe, só ao teu senhor Ezequias e a ti para dizer essas palavras? Não. Antes, aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Ele está dizendo assim: ó, vocês aí, ó, que estão aquartelados, que estão aí, vocês vão enfrentar o rei Senaqueribe e vocês vão sofrer a derrota, vocês não vão ter alimento, vocês não vão ter nem comida, nem bebida, vocês vão, usou os termos aí, as próprias necessidades fisiológicas. Então ele trouxe medo, pavor, o discurso do terror. As pessoas tremeram nas bases. Quem aqui não treme nas bases? Essas são as palavras atualíssimas, quando você vê um discurso que promove um medo, um discurso que parece que tira Deus da cena, tira Deus de cena. É só o homem que está resolvendo, é só o homem que pode. O homem não pode nada, se do alto não for dado. Glória a Deus. Meus irmãos, cuidado com os discursos de Rabsaqué. Eles estão bem, o discurso não é só em palavras, o discurso está na escrita, são notícias, promovem o medo das pessoas. As pessoas se tornam como aprisionadas, mas que Deus nos dê a graça para nos mantermos firmes, não nas palavras do terrorismo, mas nas palavras de Deus,
que o Senhor dos exércitos é conosco. Salmo 46, o Senhor dos exércitos é conosco. Se Deus é por nós, Romanos, quem será contra nós? Glória a Deus. O termo não temas é 365 vezes, todo dia, não temas, o terror noturno, repetindo aqui a mensagem do domingo retrasado. Glória a Deus. Meus irmãos, e aí ele põe para o povo toda aquela, como nós falamos aqui, né? Versículo 14, louvado seja Deus. Ele promove no versículo 13 ainda uma coisa interessante. Olha, Rabsaqué se pôs de pé, como eu falei. Que palavras são essas do grande rei, do rei da Assíria? Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque ele não vos poderá livrar. Então ele está pregando aqui, irmãos, está colocando, ele quer implantar um domínio, que eu digo que é uma tirania, né? Um domínio que ele vai adentrando aos poucos, com falsas palavras, nós vamos ver daqui a pouco falsas promessas, ele vai adentrando aos poucos. Mas primeiro ele desacredita dos profetas, desacredita dos líderes, dos homens de Deus. Ele diz: olha, não acredite nas palavras vãs desse rei que está entre vós. Este rei Ezequias, ele não está com nada. Está entendendo? Porque, versículo 15, nem tão pouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo. Parece que a mensagem do discurso de Rabsaqué é declarar uma desconfiança aos líderes, como eu falei inicialmente, e sorrateiramente ele leva a pessoa, os moradores de Jerusalém, a uma apostasia, a um abandono da fé genuína, da fé verdadeira. Olha, não acredito nessas palavras que estão escritas nesse livro, um livro desse antigo, isso aí não tem poder de nada, a Bíblia já era, nós estamos numa nova modernidade, nós temos hoje meu irmão, pode falar o que quiser da Bíblia, os homens falam mal da Bíblia, falam mal dos profetas de Deus, falam mal até do próprio Jesus, mas eu quero dizer para vocês que nós não podemos ser seduzidos por palavras. As palavras de Rabsaqué são palavras sedutoras para as pessoas abandonar a fé verdadeira e se apostatar, não crer mais em nada. Tem pessoas assim que não acreditam mais em nada? Assim acontece hoje. São o efeito nocivo das palavras de Rabsaqué. Ela impõe o medo, ela implanta a questão da incredulidade e da apostasia da fé. Não acredita mais em nada, não crê mais em nada. E ainda dizem: não dê ouvido, não ouça a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Aí vem a promessa. Ele faz uma promessa, ele faz uma aliança. Aliai-vos comigo, aliai-vos, pois, comigo. Então o povo já estava assim meio balanceado, em cima do muro. Já estava tudo com medo. Já estava tudo assim, desacreditando do rei Ezequias. Aí, entenda aí como a mensagem ela é sorrateiramente. Ele vai falando mal do rei Ezequias, ele vai jogando a dúvida, ele vai falando em nome de Deus, ele vai acusando, ele vai malhando ali o rei Ezequias, até que ele chega à sua mensagem. A mensagem, as palavras de Rabsaqué diz: aliai-vos, façam aliança comigo. Eu estou vendo aqui o próprio inimigo no deserto da Judéia, fazendo esse mesmo convite. Para quem? Para Jesus. Viu, irmão? Foi que o diabo falou para Jesus lá no deserto da Judéia: junte-se comigo, faça uma aliança comigo, vem comigo, vamos dominar o mundo, vamos fazer um mundo onde não existe certo nem errado, todo mundo vai para o céu. Isso é coisa do capeta. Deus não se une com as trevas, Deus não se une com o poder do pecado, Deus não se une, Deus é um rei justo, ele não se une com o rei tirano, que é o adversário. Ele quer implantar uma tirania, meu Deus do céu. Mas, meu irmão, aliai-vos comigo e saia a mim, porque coma cada um a sua vide. A vide aqui está prometendo que eles vão ter
sossego dentro de Jerusalém. Eles vão comer do vinho, comer das uvas, a figueira, beba cada um da sua água, da sua cisterna. Ó, vocês vão ficar tranquilos, vão ficar em paz. Mas façam uma aliança comigo. A promessa é falsa. Ele promete liberdade. Olha, depois de tudo isso aqui, não se preocupe. Versículo 17. Até que eu leve vocês para uma terra como a vossa terra, de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Irmãos, aqui foi eu vou dizer que aqui foi o adversário, o tirano. O tirano, quando ele quer dominar a pessoa, ele trabalha em cima da necessidade das pessoas, ele trabalha o psicológico para que as pessoas, não se preocupe não, porque tudo isso aqui vai acontecer, vocês vão se render, vocês vão deixar de ser crente, esse negócio de Bíblia, esse negócio de pastor, não, isso aí não siga não, tem que seguir as minhas orientações, faça uma aliança comigo. Outra coisa, eu tenho uma promessa de liberdade. Irmãos, quando o adversário propõe a liberdade para o homem, pode ter certeza, é uma liberdade falsa, porque a verdadeira liberdade só se encontra não nas mãos de um rei tirano, mas nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tirano, ele quer oprimir as pessoas, mas o Rei da glória, Jesus Cristo, ele é o Rei da liberdade. Se conhecer a verdade te libertará. Eu quero concluir aqui, eu já falei essa palavra, o irmão lá no trabalho, colega meu, irmão, tu fala, eu vou concluir, ainda demora muito. Mas é só um último tópico. Esse tópico que eu quero falar agora, como eu falei, é toda ele parte agora para o desafio maior. Sabe qual é? O discurso que afronta o poder, o discurso de Rabsaque, no seu conteúdo, é o discurso que afronta o poder e a salvação provida por o Deus do céu. Aí o negócio foi complicado. Porque o Rabsaque, ele parou de falar mal dos líderes, parou de falar mal das pessoas, ele começou a apontar o dedo contra Deus. Ele começou a proferir palavras, ele diz, olha, eu já dominei isso, não teve um Deus que fosse contra mim. E quem é esse Deus que vai ser contrário a mim? Aqui ele usa o nome de Deus falsamente, no versículo anterior, mas agora ele revela a sua inimizade contra Deus. Se os irmãos quiserem ler, né? Eu sei que a chuva aí não vai deixar a gente sair logo. É verdade. Eu vou ler aqui só o versículo 18. Amém? Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Olha, ele está dizendo que Deus não vai livrar ninguém. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ele está colocando descrédito que o poder da salvação de Deus. Versículo 19. Onde estão os deuses de Hamat, de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Olha o discurso envenenado de Rabsaque. Quais são eles, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? E aí o povo, os oficiais ficaram calados, não disseram nada, e foram contar tudinho, o discurso, as palavras, foram humilhados, porque palavra negativa traz humilhação ao nosso coração. Então, vamos pegar essa carta de afronta, vamos entregar na mão do rei, e o rei vai tomar de conta, Deus vai tomar de conta. Então, que o Senhor ajude os nossos irmãos a permanecermos firmes nessa peleja, nessa guerra, nessa batalha, a não sermos intimidados pela descrença, né? Eu vi um comentário que alguém está dizendo,